E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre MSOLs, as caçadoras de betas. MSOL significa mãe solteira. A MSOL foi aquela mulher que, durante a sua juventude, ela saiu com todos os caras populares, todos os chads, fez todas as putarias do mundo e, em um dado momento, ela acabou engravidando. Só que o pai da criança, que na maioria das vezes é um chad ou um cafajeste vagabundo, cai fora e ela fica sozinha, cuidando dessa criança. Porém, a natureza sempre quis que as mulheres não ficassem sozinhas. Elas precisam de um protetor. Então, essa mulher, ela começa a procurar caras que ela jamais sairia antes. E aí, ela encontra aquele betinha, provedor, e acaba entrando num relacionamento sério com ele. Uma grande característica das mães solteiras é que, quando elas são novas, por exemplo, uma mãe solteira com 25 anos, ela faz questão de sempre apresentar o namorado beta pro filho dela. E geralmente o filho dessa garota é uma criança. O betinha acaba conhecendo essa criança e meio que essa mulher faz com que esse cara tenha um certo vínculo com a criança. Logo, se esse cara um dia resolver terminar o relacionamento com a mãe solteira, ele vai meio que ficar preso ao sentimento que ele tinha com o afilhado. Então essa é uma grande tática que as mães solteiras usam contra os caras betas, para eles ficarem num relacionamento por um longo período, mesmo quando eles querem terminar, porque eles se apegaram tanto ao afilhado que acabam ficando com essa mulher, que acabam se sentindo pai dessa criança que foi abandonada pelo pai biológico. Para a natureza, isso é algo perfeito, porque quando o beta assume o filho de um alfa, ele meio que não consegue ter por um bom tempo o seu próprio filho, porque ele vai trabalhar e vai dar todas as suas energias para cuidar dessa criança. Então, ao invés dessa mãe solteira gerar um filho para esse cara beta, o casal acaba se concentrando todas as forças no filho do alfa. E para a natureza isso é perfeito, porque quanto menos betas tiver no mundo, melhor. Então, a mãe solteira, ela sempre vai procurar caras que ela jamais sairia quando ela não tinha filhos, porque ela não está procurando um namorado, ela está procurando um pai para o filho dela. Então ela precisa de um segundo pai, de um pai substituto. Muitos caras da Red Pill odeiam as mães solteiras. Porém, eu acho que o que elas fazem é algo muito bom para o mundo. Porque, se você reparar, as pessoas mais burras e as mais idiotas que existem no mundo, elas têm uma genética totalmente ligada a um cara beta. Ou seja, as pessoas betas geram filhos com características de ser um beta também. Então, quanto menos idiotas tem no mundo, mais a sociedade evolui. Claramente o Brasil é um país formado por betas. Então, eu às vezes encaro a mãe solteira como a vigilância sanitária, quando eles encontram um baile funk ou então um banheiro de uma rodoviária. Muitas mães solteiras, por perceberem que não atraem mais os cafas vagabundos, já que elas agora são mãe, elas utilizam da tática de shaming, para ficar dizendo que quem não assume uma mãe solteira não é homem de verdade. É por isso que os caras bonzinhos sempre são os escolhidos para casarem com essas mães solteiras, porque eles não têm opções, eles não têm outras mulheres. Então quando eles veem uma mãe solteira dando bola para eles já querem casar, já querem namorar, eles já acham que tirou na Mega Sena, já ficam postando nas redes sociais fotos com a mãe solteira e com o filho dela, já dizendo que é o pai da criança. Os caras simplesmente ficam malucos. Afinal, eles não estão acostumados a pegar mulher. E quando vê uma mulher minimamente bonita, eles já ficam malucos. E um fato também inusitado é que algumas mães solteiras odeiam os filhos dos alfas, porque eles simbolizam que elas não podem mais ficar com esses caras porque elas agora são mães. E muitas mães solteiras acabam deixando os filhos com os avós, podendo novamente simular a vida antiga que elas tinham antes de serem mães. E o maior problema hoje em assumir uma mãe solteira é por conta das leis misândricas. Hoje, um cara tem que pagar pensão para um filho que nem é dele, já que
ele entrou nessa relação, já sabendo que essa mulher tinha um filho. Então meio que gera uma dependência emocional na criança. Então a justiça entende que esse cara foi colocado como o pai substituto. Porém, a gente tem que deixar claro que o chá de pepeca que a mãe solteira dá é o melhor de todos. Vence até mesmo a sentada das malucas borderlines e narcisistas. Essas mulheres, quando elas vão pra cama, literalmente vão pra guerra. Elas vão fazer você ficar apaixonado por elas, porque elas precisam de um pai substituto. Então essas mulheres vão emular o Kama Sutra e vão te conquistar na cama, e você vai ficar maluco, porque o chá de mãe solteira é foda. Lembrando também que a mãe solteira não se interessa em se relacionar com um pai solteiro. Ela sempre mira nos caras jovens e bonzinhos, porque ela quer apenas um cara para cuidar e ajudar na criação do Enzo. Ela não se importa com os pais solteiros, ela não quer cuidar dos filhos dos outros, ela quer um pai para cuidar do filho dela. Porém, você não pode educar a criança e nem dar voadora nela, porque senão a mãe solteira vai dizer na sua cara que você não é o pai da criança, você é apenas o beta provedor que ela encontrou. Então, é melhor evitar esse tipo de mulher, porque afinal, pai é quem faz, otário é quem cria.